Muito bem, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de contabilidade rural desta sexta-feira, né? Dia 2 de julho do ano 2021 e o último mês de aula, né? Se a gente for ver aí o último mês de aula, a gente já inicia aí um mês aí já com frio, né? Eu acredito que amenizou mais um pouco o frio, mas a gente inicia esse mês de julho aí com um friozinho, né? Mas graças a Deus estamos bem, com saúde, né? Espero que vocês todos também estejam bem e a gente dá prosseguimento na nossa disciplina, tá? Lembrando, como eu falei, é o último mês aí de aula, tá? Praticamente, depois vocês vão ter atividades para realizar, depois vocês vão ter avaliação, né? Avaliação 3 e posteriormente aí para quem ficar de exame, espero que vocês não fiquem de exame e aí nós vamos ter o exame final, tá? Então, esse conteúdo que a gente já está trabalhando aí, a gente vai basicamente cobrar de vocês na prova 3, tá? Então, lembrando que hoje nós não vamos ter aí cálculos, tá, pessoal? Não vamos ter aí lançamentos, mas como que foi a atividade passada? Alguém teve dificuldade de fazer? Foi tranquilo? Foi baseado basicamente aí nos exemplos que eu passei, tá? O intuito é esse, tá, pessoal? A gente trabalhar de uma maneira mais tranquila, que o aluno não tem aí muita dificuldade de resolver. A gente sabe que hoje nós estamos na correria e a gente trabalha de uma forma passar o conteúdo e que vocês executam de acordo com o que a gente fez, tá? Muitos, às vezes acaba falando, né? Queria uma coisa mais difícil, tá? É diferente, pessoal. Online é diferente do presencial, que a gente pode cobrar um pouquinho a mais de vocês. Às vezes tem essa restrição. Mas, de qualquer jeito, passando a informação, né, as informações em geral para vocês da disciplina, tá ok? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar nos repassando aí e a gente vai estar respondendo, ok? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês e aí a gente segue a nossa aula de hoje, né? Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da demonstração dos fluxos de caixa, tá? E a sua importância na agropecuária. Lembrando, pessoal, que nada mais é do que uma introdução, né? O porquê se utilizar o fluxo de caixa na atividade rural, tá? Então a gente vai conhecer aí alguns benefícios, né, de se utilizar. Qual que é as informações que eu vou extrair? Qual que é as informações que eu vou preparar para me ter aí um fluxo de caixa eficiente na parte rural, tá? Acredito que vocês já estão acompanhando aí na tela, né? Compartilhado. Qualquer coisa que você travar aí, vocês podem estar me falando. E aí a gente vai estar verificando essa questão. Tem a questão da internet, né? Às vezes trava, às vezes dá algum probleminha de cair a conexão, mas aí vocês me avisam, tá? Bom, pessoal, então como eu falei, vamos falar um pouquinho da demonstração. Então é uma coisa mais sintética, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do fluxo de caixa rural. Eu acredito que vocês devam já ter ouvido falar, mas a gente vai falar um pouquinho mais da parte gerencial, tá? Então, o fluxo de caixa, pessoal, nada mais é do que um recurso fundamental na sua gestão agrícola, tá? A gestão agrícola do produtor, do pecuarista, que precisa dessa ferramenta essencial. Como a gente já viu outros sistemas de gestão anterior, tá? É muito utilizado aí praticamente em todo o mundo, mas em algumas regiões ele não está sendo aplicado corretamente. E é o que necessita de um profissional para estar gerenciando, orientando aí o produtor, tá? Então, o fluxo de caixa, ele possibilita saber onde a sua fazenda está em termos financeiros. Então, a gente coloca fazenda, mas aí entra a questão das chácaras e sítios. Por que não fazer, tá? Principalmente em termos financeiros. Quando a gente fala fluxo de caixa, vocês sabem que entra, né, a questão de entrada e saída de dinheiro, como a gente já falou muito aí nas outras disciplinas, tá? Que vai permitir o quê? Que as operações sejam executadas de uma forma mais assertiva, ou seja, de uma forma mais correta. Hoje, é muito comum alguns produtores não terem, né, esse adepto de estar registrando tudo, tá? Ah, eu tenho um valor lá no banco X, eu tenho um valor em casa, vou comprar tal coisa, mas não existe o quê? Né? Não existe um planejamento. E o fluxo de caixa vai trazer essa questão também para a parte rural, tá? Assim, seu processo administrativo fica mais eficaz, tá? Então, nessa parte aqui, a gente vai falar um pouquinho mais da parte gerencial. Em linhas gerais, refere-se basicamente ao fluxo do dinheiro do caixa, né? No caixa de uma empresa rural. Então, como eu falei para você, fluxo de caixa é aquele que vocês já trabalharam. Se não me engano, vocês estudaram o fluxo de caixa
na disciplina análise das demonstrações contábeis, né? Eu acredito que foi uma disciplina aí que era para se trabalhar, não sei se foi trabalhado, mas teve algum momento que vocês trabalharam o fluxo de caixa, tá? Ou seja, quando se fala fluxo do dinheiro no caixa de uma empresa rural, a gente pode estar falando as entradas e saídas monetárias da fazenda, tá? Durante aí um período de tempo específico. A gente sabe disso. Existem sistemas de gestão, mas eles não são utilizados propriamente dito como devem ser utilizados. Não adianta você ter uma ferramenta se você não utilizar corretamente, tá? Isso é muito importante. Dentro dessa questão do fluxo de caixa, pessoal, né? Então, por exemplo, né, devo comprar aquela área ou esperar? Isso a gente tem que fazer análise, né? Na parte rural também tem. Não é só empresa comercial e industrial que a gente fala, tá? E aí a gente coloca, né? Talvez seja melhor alugar mais máquinas agrícolas do que comprá-las. Então você tem que verificar essa questão, né? Por que a gente fala muito isso, pessoal? Às vezes numa propriedade rural não é tanto, né, necessário você adquirir uma máquina. Por quê? Porque um certo tempo você vai utilizar. Outro certo tempo ela vai ficar parada. E aí, máquina parada acaba sendo prejuízo, tá? Existe além da depreciação, algum troca de peças, manutenções, então a gente tem que verificar essa questão, tá? Então, na parte rural, a gente tem que ver essa caracterização também, se devo comprar ou devo alugar. São essas informações financeiras atuais que vão colaborar no entendimento das despesas que devem ser feitas ou adiadas. Isso a gente traz aí no real para a gente, né? Para residência, tá? Quando se fala rural e quando se fala residência, a gente tem a mesma questão de controle do fluxo de caixa, tá? Acredito que vocês façam o controle do fluxo de caixa aí da casa de vocês, ou ajuda o pai ou a mãe, né? Para quem já é casado, tem casa, basicamente tem um controle em si. Para quem mora com os pais, provavelmente os pais têm um controle. É isso que a gente fala, né? Às vezes você vai precisar comprar uma máquina ou alugar, aí você tem que fazer uma análise. Qual que compensa mais, tá? Porque às vezes compensa mais você alugar do que adquirir essa mercadoria, tá? Ou essa máquina. Em outras palavras, a gente pode dizer que o fluxo de caixa é a força vital para um determinado negócio, tá, pessoal? Se a gente não tiver esse controle do fluxo de caixa, basicamente você não tem aí muito, vamos dizer assim, lucro nas suas atividades que você realiza, tá? Acaba tendo aí a questão do prejuízo. Se ter pouco dinheiro dificulta, né, a capacidade de pagar seus insumos e funcionários, o contrário significa que você pode investir na fazenda, tá? Isso é o que a gente diz dentro do fluxo de caixa. Então, dentro dessa caracterização, todo empresário rural ele deve ter um planejamento estratégico, definindo o que? O fluxo de caixa, que pode ser o início, tá? Então, posteriormente, a gente vai demonstrar para vocês o que entra, quais são os tipos de contas que entram no fluxo de caixa rural, tá? Então, mantendo isso em ordem, o mesmo consegue acompanhar aí a quantidade de dinheiro disponível em um determinado período de tempo, tá? Isso é muito bom, porque você tem um controle de entrada e saída de dinheiro. Hoje, como a gente sempre fala, né? Dinheiro é difícil guardar, mas a gente deve fazer aí uma verificação no nosso planejamento, né? Seja rural, seja comercial, seja industrial e seja particular também, né? Por que não? Então a gente tem que ter essa melhor decisão, tá? Então realizar corretamente o fluxo de caixa, o produtor principalmente, né? Como a gente está falando, ele tem poder para tomar decisões melhores, né? Aonde alocar certos valores. Então nós vamos conhecer alguns passos simples que vai ajudar o produtor a ter e manter adequadamente esse fluxo de caixa, principalmente na sua produção em geral, tá? Bom, detalhar e registrar todas as fontes de receitas e despesas. Vocês vão ver que o fluxo de caixa, que a gente tem um modelo aqui, basicamente ele é como uma DRE, tá, pessoal? Então vocês vão ver, basicamente, é como se fosse uma DRE, mas aí entra a caracterização de entrada e saída de dinheiro, porque a gente está falando de fluxo, né? Então, sempre ter um tempo para considerar e registrar todas essas despesas envolvidas na fazenda, sempre utilizando o conceito de empresa rural, tá? Como as despesas de escritório, administração, manutenção, entre outros. Por que a gente fala isso, né? Detalhar e registrar todas essas informações. Por quê? Porque tem gente que às vezes mistura contas empresariais com as contas particulares. E isso é o que acaba dando problema. Não é de hoje, né? Muitas empresas familiares têm esse problema de registro de contas, tanto empresarial como particular, tá?
Então, para um bom fluxo de caixa também é bom detalhar todas as fontes de receita, qual que é as fontes de receitas que o produtor tem. Então, tudo que foi produzido e vendido, isso a gente tem que registrar. Então, para começar um fluxo de caixa, né, o ideal é o quê? Ter dados de quanto dinheiro se tem disponível para hoje. Isso é muito importante a gente verificar essa questão, tá? Como criar um fluxo de caixa? Levantar todas as contas da empresa. Isso é essencial, tá, pessoal? Isso serve também para a gente no particular. A gente fala do rural, mas eu acredito que vocês já viram a gente falar muito sobre essa questão. Então, para criar um fluxo de caixa mais propriamente dito aí, adequado, né, que funcione, primeiro a gente tem que levantar todas as despesas, tá? Então, se a gente for verificar aí, nem sempre todo mundo faz esse levantamento. E é o essencial para que a gente não tenha aperto ou problema no futuro com parte financeira, tá? Segundo, definir o saldo inicial de cada conta, isso é importante, tá? Quais são as contas que eu devo levar? Não que tenha alguma que eu deixo de escanteio, mas qual que é aquela principal? Existe uma de rotatividade, ou seja, de produção. Então a gente tem que definir essa questão do inicial, né, de cada conta aí já para o fluxo de caixa. Terceiro, organizar essas despesas e receitas por categoria. Isso é essencial. Hoje, se você for ver aí na internet, nós temos, né, basicamente aí sistemas gratuitos, né, programas gratuitos que vai facilitar a nossa vida. É claro que tem um limite, possivelmente de contas, mas basicamente vocês têm aí uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Eu mesmo tive alunos aí que disse que utilizava aplicativos. Hoje tem aplicativos gratuitos para a gente organizar essa questão de tanto receita, despesas, né, num aplicativo. Então tem lá a questão das tabelas, das informações na palma da mão, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui quem está presente para a gente. O Pablo, a Sara, a Josiane. Deixa eu só tirar um print aqui, pessoal. E aí não precisa vocês colocarem no chat o nome não, tá? Depois quem chegar atrasado tem que responder a enquete para não ficar com falta dessa primeira aula, tá? Deixa eu aproveitar aqui e acrescentar a Eva na lista, né? A Eva chegou agora, né, Eva? E para não ficar com falta aqui, deixa eu tirar outro print aqui, beleza? Então depois no final a gente faz outra chamada aí, tá? Bom, então pessoal, é isso que a gente fala do fluxo de caixa, tá? Organizar despesas e receitas por categoria. E quarto, é escolher o local certo para registrar. Isso é essencial. Às vezes a gente, como a gente está estudando, né, já está na área contábil, se torna às vezes uma coisa muito simples. Mas essa simplicidade, pessoal, muita gente não faz. Principalmente as pessoas que estão envolvidas no sistema de produção, principalmente fazenda, né, como é o nosso caso que a gente está falando. Então tem produtores que não cuidam muito dessa questão, né, organizar as despesas e receitas. É importante que a gente tenha essa forma, né, de registrar, organizar para que não tenha futuros, né, indesejados, como falta de caixa para quitar alguma conta, tá? E o quarto é escolher o local certo para registrar. Como registrar? Então, através disso aí, a gente cria um melhor fluxo de caixa, tá? Bom, além disso, pessoal, preparar e fazer um planejamento do fluxo de caixa por meio do planejamento agrícola é a melhor forma de ter imprevisto, como a gente já falou, tá? Então, assim fica mais fácil registrar toda aquela questão das movimentações financeiras. A gente sabe que o produtor rural, ele não é todo dia que ele recebe dinheiro. Por quê? Porque ele tem lá um produto estocado em armazém e surge uma oportunidade de venda. Então, existe aí uma movimentação durante o ano, que principalmente quando ele colhe e coloca em estoque, né? Se ele não já vendeu aí antecipada a sua produção, basicamente ele deixa em armazém, estoque. Então, posteriormente, ele faz essa venda. Então, através dessa venda, no decorrer do ano, né, que a gente fala, basicamente se tem o valor que eu tenho aí de receita de vendas. É claro que na fazenda não é vamos dizer assim, todo mês que você tem venda de produtos, mas a gente tem despesas diretas, né? Vamos dizer aí que toda semana se tem despesas, manutenção de máquinas, a questão de material de expediente, entre outras, principalmente para fazendas que têm escritório já na sede da fazenda,
Então, existe essas movimentação. Não existe venda, mas existe as despesas. É onde que ocorre esses problemas de falta de caixa, pelo não registro, principalmente das propriedades pequenas, tá? A partir daí, pessoal, com a preparação e depois com todas as entradas e saídas, né, que for registrando, terá um capital disponível por um período de forma mais fácil de ser compreendido, tá? E isso é imprescindível, tá? Segundo, separar suas despesas familiares e despesas da fazenda, como eu falei para vocês. Provavelmente a empresa rural é também familiar, então existe muito essa questão, tá? Então, dentro do fluxo de caixa, é muito importante, né, que se tenha essa separação aí das despesas pessoais com o estabelecimento rural, tá? Considerar os custos da fazenda e da casa em um só lugar dificulta o quê? Os cálculos e pode aí mascarar a questão da saúde financeira da propriedade rural, ou seja, quando você mistura tudo, né? Então é importante que a gente tenha essa questão. E, querendo ou não, se hoje você fizer uma pesquisa, principalmente das empresas familiares, pessoal, vocês vão ver que eles misturam muito. Eu mesmo, no meu estágio, quando eu estava fazendo estágio de contabilidade, eu fiz o estágio numa empresa, que lá, basicamente, era uma mistura muito grande. Chegava o filho lá do proprietário, pedia dinheiro, né, para ir no mercado, e basicamente a esposa do proprietário lá, né, pegava dinheiro do caixa da empresa e passava para o filho comprar tal coisa, ou até fazer compra para casa. Então, isso não pode, né? A gente tem que ter essa separação. Então, com a separação dessas duas coisas, a gente pode ver que as informações ficam muito mais simples e claras. Querendo ou não, pode ser até uma informação repetitiva, né, que a gente está passando aqui para vocês, mas, querendo ou não, é de essencial importância essa questão. E, às vezes, a gente acaba não levando muito a sério, tá? Também um dos tópicos muito importante é sobre a preparação do fluxo de caixa em uma base mensal, tá, pessoal? Então, sempre reservar um tempo para pensar e deixar já registrado todos os pagamentos e recebimentos em cada mês. Isso vai contribuir para um melhor desempenho em relação ao fluxo de caixa, tá? É muito importante essa questão também. Então, provavelmente, a propriedade rural ela tem parcelas a pagar de alguma coisa, né? Seja uma compra, um financiamento, além das parcelas a receber de uma venda de uma produção agrícola. Então, é necessário a gente ter esse controle, tá? Como, por exemplo, se o produtor tem que pagar um financiamento em 10 vezes, né, ou seja, em 10 parcelas, já pode colocar as despesas nesses meses seguintes. Ou seja, você vai fazer o quê? Você vai provisionar, vai fazer a provisão como a gente faz aí na parte comercial. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que ter uma planilha, pode até ser num caderno, né? E isso é muito comum a gente utilizar quando é uma empresa, planilha, sistema, né, de gestão que a gente passou para vocês, mas pode ser feito num caderno também para a gente ter a apropriação dessas despesas, tá? Como a compra do cartão de crédito, pessoal, tá? Não sei se vocês utilizam, mas é muito importante a gente levar em consideração essa questão também, né? Eu mesmo, no meu caso, eu utilizo muito cartão de crédito, né, o valor que eu recebo. Então, até o valor que eu tenho, de receitas, é o que eu posso gastar. É claro que a gente sempre tenta gastar menos, né? Mas a gente estipula um valor e basicamente por que eu utilizo? Às vezes eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro em mãos, em espécie, mas eu vou lá e compro no cartão de crédito. Por quê? Né? Claro que deixo o dinheiro guardado, tá, pessoal? Não gasto os dois. Isso é um controle que eu tenho. Por quê? Porque na fatura já vem tudo discriminado que eu gastei. Isso é muito bom, tá? Às vezes eu vou no mercado, tenho dinheiro, mas não pago em dinheiro, pago em cartão. Por quê? Porque aquele dinheiro vai ficar guardado, basicamente. A gente tem esse controle. Tem gente que às vezes não tem controle de guardar dinheiro, né? Mas às vezes a gente guarda o dinheiro e posteriormente a gente paga a fatura daquele valor que eu gastei. Então é um método que eu utilizo. Por quê? Porque eu sei tudo que eu gastei na fatura do cartão que vem lá discriminado. E isso é uma forma de você também, né, não ter problema futuro com parte financeira, tá? É bom o cartão? É muito bom. Existem pessoas que não utilizam cartão, né? Não, eu não vou utilizar cartão, porque é um dinheiro que eu tenho que pagar futuro. Mas se eu já recebo, aquele dinheiro já vai estar guardado. Então cai na conta, fica lá, basicamente até o valor que eu gasto. Posteriormente, quando fecha a fatura, eu pago o valor total, tá? Então é importante a gente ter esse provisionamento, né? Uma dica muito importante, quando vocês forem fazer compras, não compre em muitas vezes. Por quê? Porque no decorrer do ano se tem outras despesas, não é assim? É o que a gente sempre fala, né? O produtor rural não tem como, porque são equipamentos com valores muito grandes, de 300, 500 mil, 1 milhão de reais, aí não tem como ele
fazer em menos parcelas. Mas nós, né, a gente traz para nós, pessoalmente, essa questão de parcelas em quantidades menores, tá, pessoal? Isso é muito importante também para o controle financeiro. E isso faz com que não seja preciso colocar as mesmas despesas todo mês, que vai economizar o tempo e evitar esquecimento de alguma parcela ou outra, tá? Eu não sei se vocês já teve problema, né, de esquecer de anotar alguma conta, né? Mas eu acredito que acontece com muitas pessoas. Acaba não registrando esses parcelamentos, né, que fazem das compras parceladas e acaba tendo aí dor de cabeça posteriormente. Professor, Oi, pode falar. então, eu comecei esse negócio de registrar as contas agora esse mês. Esse mês que passou, né? Não nesse. Uhum. E é impressionante o que a gente vê, viu? Exato. Você utiliza cartão de crédito? Eu utilizo. É daqui da oficina nossa que eu tô falando, né? Mas da minha casa também. Aí eu tô anotando, tipo, da oficina, eu anoto numa parte do caderno e a outra da minha casa, pessoal, anoto em outra parte, né? Para mim ver no final das contas. E é impressionante, né? O que a gente gasta, a gente não tem nem noção. Exato. Por isso que às vezes tem muita gente que passa dificuldade, né, financeira. Ontem, como era dia 1º, aí que eu fui fazer um balanço lá para me ver, né? O que tinha acontecido. Aí eu tava falando com meu marido, falei, nossa, é impressionante, é bastante coisa que a gente vai só gastando, e eu tava anotando até lanchonete, né? Que nós ia comprar alguma coisa. E eu anotava. Mas é bem impressionante mesmo. Sempre ouvi falar, mas eu não fazia isso. Exato. E o pior é que a gente estuda e acaba não colocando em prática, né? E depois que a gente coloca em prática, a gente vê que a gente pode auxiliar alguém com essa questão, tá? Não é à toa que o brasileiro ele anda endividado. A pandemia trouxe algumas coisas ruins para nós, mas trouxe algumas lições de vida, né? Um exemplo que eu passo para vocês, pessoal, que a pandemia muita gente perdeu o emprego, mas foi quem pegou, né? Esse algo ruim que veio para ele e transformou em algo melhor, é o chamado sair da zona de conforto, é onde surgiu a questão das novas profissões, você ser microempreendedor individual, você ser dono do seu negócio. Então a gente, quando acontecer alguma coisa ruim na nossa vida, sempre especialista fala, né, tirar algo bom, e foi o que aconteceu, muitas pessoas acabou sendo empresário, né, sendo aí o dono do comércio, tá? E essa questão que eu falo do endividamento, justamente por causa disso também. Muita gente fez aí o parcelamento, né? Comprou, quando eu falo assim, quando você compra em várias parcelas, pessoal, pode acontecer de futuramente você ser demitido. E aí? Como que fica? Né? Então a gente traz isso para a gente, tenta fazer em menos parcelas, por quê? Porque você tem menos meses para fazer o pagamento. E o que a Eva falou é o que ocorre muito, né? O não registro. Por quê? Porque o registro ele é essencial, não é? Então, são questões assim, se você registrou, você já controla a questão dos seus novos gastos. Isso é importante, porque você vendo lá na sua caderneta, né, que a gente sempre anota, ou seja, uma planilha, você já tem mais ou menos noção do que você pode gastar. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Então, na parte rural, a gente sabe que os valores são exorbitantes, né? Hoje, se um produtor for comprar um exemplo de uma colheitadeira, a colheitadeira está R$1 milhão, em média. Ah, ele consegue pagar? Consegue, ele vai ter lá 20 anos para pagar, né? Mas é necessário ter o controle justamente no fluxo de caixa, né? E como a Eva aí é empresária, né, Eva, você viu agora como que é importante a gente trazer para a gente essa questão do que a gente está aprendendo em sala de aula, né? Porque antes a gente não tinha noção, e isso é muito comum, por isso que a gente está se especializando. E a gente tem o nosso valor, então quando vocês se formarem, forem fazer consultoria, quando vocês forem fazer aí uma análise geral, né, tanto consultoria como assessoria, é vocês cobrar, porque você já tem conhecimento do real, né, tanto do real como em sala de aula, tá? Então, depois desse registro aí ficou um pouco mais fácil, né, Eva, a gente controlar a questão da parte financeira, né? Acredito que você e seu esposo teve aí uma metodologia bem adotada para que não tenha problemas futuros com falta, né, de dinheiro. Então, professor, é que assim, meu marido, ele era sócio, né, até o ano passado, final do ano, mais ou menos, passado. Agora ele é sozinho, então aí eu vim para cá para ajudar ele, né.
E a gente quer chegar num Prolabore, então, tipo, a gente não conseguiu ainda definir um, né? Aí eu tô anotando certinho pra gente definir um Prolabore, né? Um pra mim, um pra ele. Exato, exatamente, né? Então, é isso que tem que definir, né? A contabilidade, ela vem ajudar muito. É o que eu falo para o pessoal, ontem eu dando aula para o pessoal de sistema de informação, e eu falando para eles, eu não quero que vocês saiam dessa disciplina sendo contadores, mas vocês tendo noções. Por quê? Porque vocês vão ser futuros empresários, vocês vão controlar o próprio trabalho de vocês, despesas, a gente está ensinando o que é o custo, despesas, investimento. Por quê? Porque não deixar na mão só apenas do contador, né? Por quê? Porque ele pode estar a parte, né, de tudo ali que está acontecendo, mas tem muita gente que às vezes não leva a sério, e aí no final vê esses problemas, principalmente de finanças, tá, pessoal? Então não é à toa a questão das empresas que quebram. Então, segundo lá a pesquisa do Sebrae, de 6 a 7 meses, menos de um ano, tem muita empresa que abre suas portas e quebram, ou seja, fecham. Por quê? Porque não se tem planejamento, não se tem controle, e isso é essencial em qualquer lugar, tá? Porque quando você não tem um controle, você vai gastando, depois você só vê o resultado no final, tá? Então é importante a gente controlar as nossas finanças, tá, pessoal? Não quer ter problema, né? Controle as finanças, isso é importante. Então a gente fala de uma maneira geral, tanto do fluxo de caixa rural, por quê? Porque hoje se tem maneiras de você trabalhar essa questão. Eu mesmo, um exemplo que eu passo para vocês, pessoal, quando eu fiz a contabilidade, né? Isso eu já me formei já faz cerca de 13 anos, tá? Já está fazendo 13 anos que eu me formei em contabilidade. Antes, pessoal, a gente passava no apuro, né? Passava com dívidas. Depois que eu fiz contabilidade, eu coloquei em prática. E eu construí minha casa, né? Hoje eu tenho minha casa, ganhando R$ 800 por mês, tá? Aí você vai dizer, como? Às vezes as pessoas falam, mas o Marcos deve ganhar um rio de dinheiro para fazer essa casa dele, ganhando R$ 800 por mês. Então a gente tirava uma parte, questão de parcelamentos, controle, R$ 800. Eu trabalhava nessa temporada, né? Ganhava esse valor, que era um salário mínimo, e construir minha casa, tá? Então a gente tem que ter esse controle, a gente consegue, basta a gente querer e colocar em prática, tá, pessoal? Então nada mais do que a questão do controle do fluxo de caixa também pessoal, tá? Questão do fluxo de caixa, então sempre continuar revendo, monitorando e alterando essa questão do fluxo de caixa é essencial, tá? Então o acompanhamento do fluxo de caixa, pessoal, é tão importante quanto a sua realização. Então desse modo, o produtor ele consegue monitorar o quê? O dinheiro que entra e as saídas reais em relação a originalmente orçadas, ou seja, aquelas que foram, né, planejadas, vamos dizer assim, tá? Além de notar as mudanças de sazonalidades, assim terá um fluxo de caixa projetado, tá? Essas sazonalidades, pessoal, de entradas e saídas no meio rural, são bem definidas quando nós tratamos, né, das grandes culturas. Então, nos meses que antecedem o plantio, até durante a safra, os gastos são muitos e nenhuma receita é gerada. Aquilo que eu falei para vocês, a gente controlar essa questão. Então, quando a gente é funcionário, né, quando a gente não é patrão ainda, a gente tem que cuidar muito com essa questão. Pode acontecer de futuramente você fazer uma compra muito grande e basicamente você não ter o dinheiro para quitar. E aí onde que fica o pessoal inadimplente, né? Entra aquela questão, vai para o Serasa, SPC dependendo, né? E aí entra essa parte aí dos inadimplentes. Então é necessário a gente ter aí o controle das nossas contas, tá? Então com o fluxo de caixa e seu planejamento agrícola em mãos, o produtor tendo esse planejamento, é possível verificar o dinheiro exato necessário para cobrir essa questão dos gastos, tá? O período desse acompanhamento também depende muito da fazenda, tá? Relacionado à atividade agrícola e de cada produtor rural, tá? Depois de acompanhar mensalmente por um tempo, o produtor ele pode descobrir o quê? Que o monitoramento trimestral atende à sua necessidade, porque os saldos não mudam muito mês a mês, como eu falei para vocês. Dependendo aí a questão, você tem 2, 3 movimentos por mês, então não é muito, principalmente das receitas de venda. Mas, por outro lado, se você cultivar um exemplo aí de hortaliças, né, que está ali diariamente, pode ser necessário um acompanhamento mensal. Então, existe aí, dependendo, a produção para o controle do fluxo de caixa, tá? Pessoal, esse é um modelo que eu tirei aí, basicamente, da internet, para vocês verificarem do real, tá? Esse aqui é um fluxo de caixa, então, se você for observar, nós temos a questão das receitas. Aqui, basicamente, é mês a mês, tá? Os valores. Posso fazer diário? Claro,
né? O essencial é, se você tem entrada e saída de dinheiro diária, você fazer do fluxo de caixa, é o que a gente aprendeu, tá? Por isso que é importante, é uma ferramenta muito útil. Temos aqui das receitas, aí a classificação da categoria, o saldo inicial, receitas agrícolas, animais em estoque, dependendo a questão do que o produtor esteja trabalhando. Entra a questão das despesas, tanto de administração, aviação, combustível, entre outros. Então aqui a gente só colocou um exemplo, tá, de como que ocorre isso do fluxo de caixa no real. Aí entra a questão dos insumos agrícolas, manutenções, tá? Isso aqui, se a gente for ver, é bem pouca coisa que a gente tem que registrar, mas nem isso, às vezes, a propriedade rural faz, tá? E aí nós temos o saldo do período e o saldo acumulado. Isso aqui é um registro, basicamente, mais aí, propriamente dito, pelas grandes empresas, tá? Posteriormente, eu vou mostrar aqui a questão de um plano de contas. Eu acredito que tem um plano de contas aqui já preenchido, tá, pessoal? Só para vocês observarem, tá ok? Então, isso aqui é um plano de contas, né? Vou dizer assim, um fluxo de caixa, né? Com alguns itens do plano de contas e relacionadas entradas e saídas, tá? Então, toda a propriedade rural, pessoal, ela está sujeita à volatilidade dos preços, principalmente também as condições de financiamentos, a saúde da lavoura, toda a cadeia produtiva e outros tantos desafios. Além disso, como tomadores de preços, os produtores, sem dúvida, têm muito a gerenciar, tá? Então, o fluxo de caixa ele pode se perder no meio das atividades do dia a dia, mas é exatamente aí que a gente fala, né? Que ele é o responsável pelo gerenciamento de todo o dinheiro dentro de uma rotina da propriedade. Então, a gente observa atentamente que o produtor também, ele saberá exatamente tudo que foi investido e qual o seu capital de giro. Nada mais é do que o profissional, né, de contabilidade, ele está ali registrando e passa para o proprietário, lá para o produtor, tomar as decisões, ou seja, é a decisão final, tá? Então, dentro dessa questão do planejamento, pessoal, o produtor ele vai ter uma noção, né, do quanto deve receber pela venda de uma determinada produção agrícola. Além disso, a diferença de caixa entre as entradas e saídas vai refletir basicamente no saldo final de cada conta, tá? E a partir daí, o mesmo vai ter mais controle financeiro e vai saber o que fazer para melhorar as suas finanças. Nada mais é do que aquela questão, né, da gente controlar o que eu estou gastando a mais, né? Um exemplo aí que a Eva falou sobre a questão de, às vezes, sair para lanchar. Pessoal, a gente tem que ter esse momento, né? Eu mesmo, às vezes, eu tiro um sábado, né, principalmente no sábado, um dia para a gente sair para lanchar. É claro que a gente vai comer um espetinho, vai comer uma pizza, não é todo dia, né? Porque isso também consome muito a questão das finanças. É controle, tá? Então, separe sempre um valor para você sair com a família, né? Eu mesmo, basicamente, quando eu construí minha casa, como eu falei para vocês, pessoal, eu não saía, tá? Então, esses valores que eu fui fazendo na minha casa já eram um diferencial. Compra telha, compra tijolo, cimento, né? Madeira. Tive um controle, né? Demorei 1 ano para construir minha casa. Nessa temporada eu não saí. Por quê? Justamente aquele valor já ia fazer um diferencial. O dia que eu fosse sair, daria para comprar 2, 3 telhas, já ia ser um diferencial para finalizar a casa. Então a gente tem que ter esse controle, tá? Então, como por exemplo, pode-se perceber que o gasto planejado de algum equipamento poderia ser consolidado no outro mês, onde existe um excedente maior, tá? O que seria isso? É onde você tem um recebimento. E até para você receber, né, uma parcela, um exemplo, que a gente está falando aqui do produtor. Você pode jogar essa parcela para o mês seguinte. Você deveria pagar agora, em julho, mas você pode jogar para agosto. Por quê? Porque julho você não vai ter caixa, né? Vai ficar lá devendo. Por que eu não jogo para agosto, que uma parcela eu vou receber da venda de um estoque? Então, a gente tem que ter esse controle também, tá? Então, através desse controle, ajuda a identificar o quê? Os fluxos de entrada e saída, né? Esperados, que são diferentes ou similares o que realmente aconteceu. Então, com isso, o produtor ele vai poder tomar uma decisão melhor, mais consistente, né? Com mais informação, mais segurança. Para quê? Para poder comprar novos equipamentos ou até mesmo alugar. Então, se o fluxo de caixa ele é importante no cotidiano, em épocas difíceis essa importância se torna ainda maior, tá? Por isso que eu falo, teve muita gente aí através dessa pandemia que trouxe muitas coisas boas. As pessoas começaram a controlar mais, né? Veio muitas dificuldades, mas teve muitas que tiraram proveito dessa coisa ruim, né? A gente não queria, mas fez com que a gente saísse da zona de conforto, tá? E isso é essencial a gente ter esse controle. Então, muitas vezes, pessoal, dentro do que a gente fala do fluxo de caixa, né, muitas vezes o produtor rural ele se encontra em situações complicadas, especialmente o quê? Com margens pequenas de lucro.
Por quê? Porque não se teve aí basicamente um planejamento, né? Como ocorre facilmente na agricultura. Pode acontecer prejuízos, né? Muita chuva ou seca, pode. Então, por isso que o fluxo de caixa ele vai dar essa sustentação para o produtor, tá? Então, nesses momentos, o fluxo de caixa ele vai mostrar onde foram os maiores gastos, que vai indicar o que e por que aquela parte da finança foi aplicada corretamente. Então, dessa maneira que a gente fala, o produtor ele pode analisar, né? E evitar que esses erros ocorram no futuro, né? Tenha previsão, bem como encontrar algumas saídas para uma situação considerada aí complicada, tá? Existem alguns casos que um empréstimo ele pode ser uma saída para o produtor, assim o fluxo de caixa ele vai ser o quê? Muito útil quando você fizer um pedido de empréstimo bancário ou de crédito. É necessário a gente verificar essa questão, tá? Se vocês observarem aí, nós temos aí a taxa Selic, né, que aos poucos está aumentando, e hoje, não sei vocês, não sei se alguém tem dinheiro no banco, mas hoje dinheiro no banco, somente se você é necessário você deixar lá, mas hoje não está tendo muito rendimento, tá? Alguém aí tem ideia de qual que é o valor da poupança hoje, o rendimento por mês? Não sei se vocês já ouviram falar. Qual que é o rendimento? Alguém tem dinheiro no banco, já ouviu falar? Poupança, pessoal, rende quantos por mês hoje? Quantos por cento? Alguém tem ideia? Não? Não, professor, não sei. A Josiane não tem dinheiro no banco, Josiane? Não deixa na poupança, guardado? Nem a Daiane? Tenho não, prof. Não. Tempos difíceis, né? Não tem como guardar. Pessoal, de primeira era 0,5%, tá? Por isso que eu falo, dentro da contabilidade é importante a gente também obter essas informações, mesmo que a gente não vai fazer aplicação. Mas antigamente se tinha um rendimento muito grande, que era 0,5%, 0,5% ali por cento ao mês. Hoje está na casa do 0,2%, tá? Então é a questão que a gente sempre fala da taxa Selic que regula essa questão dos juros, né? Então hoje não compensa muito você deixar dinheiro no banco. Ah, eu não vou gastar, vou deixar. Pode deixar lá, vai ter um rendimento muito pouco. Mas para quem vai fazer investimento, basicamente compensa, quem sabe, comprar um terreno, alguma coisa que vai trazer um retorno maior, tá? Então é importante a gente verificar essa questão. Então, quando a gente fala dentro da parte aí do fluxo de caixa, a gente tem que verificar essa questão. Hoje está melhor, hoje tem uma, vamos dizer assim, hoje, se você for ver, o empréstimo que você pega no banco, o juros está muito baixo, tá? É claro que tem bancos que ainda está exorbitante, a gente tem que analisar essa questão também, tá? Hoje, se você for pegar aí, tem bancos oferecendo a 2,99 por mês. Antigamente era 6,99. Então, só para vocês terem ideia, o quanto diminuiu do percentual de empréstimo. Então, a gente tem que fazer uma análise também sobre isso, tá? Então, isso porque quando a gente precisa de um crédito, né, basicamente a gente às vezes não pensa muito na taxa, né, de juros. Mas hoje vale a pena você ter aí pegar um empréstimo. Mas é claro, né, um empréstimo quando você tem a necessidade de quitar uma dívida que está correndo muito mais juro, é o que os especialistas falam. Então, dentro do fluxo de caixa, a gente tem que verificar essa questão também. O porquê, né, e para que pegar um determinado empréstimo, tá? Em suma, a gente pode falar, em suma, o fluxo de caixa ele pode garantir o quê? Principalmente na parte rural que a gente está falando, que o produtor ele tem um suporte necessário para sobreviver e crescer nesses quesitos de investimento, tá? Principalmente, tanto da produção, comercialização, que a gente pode caracterizar aí dentro dos produtos rurais. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, quando a gente fala rendimento, hoje o dinheiro não rende quase nada, tá? Então, tem bancos aí pagando 0,18%, 0,20%, 0,22%, dependendo aí essa questão. Aí entra a questão do CDI, né? Aquelas formas de você ter um retorno maior aí do seu capital investido, tá? Bom, quando a gente fala fluxo de caixa rural, pessoal, a gente fala também sobre a tecnologia, né, na propriedade, que vai ajudar muito a simplificar isso. Então, com a utilização de software, né, de gestão agrícola principalmente, pode manter essa questão do fluxo de caixa de uma forma mais rápida e prática. Então, através de um sistema de gestão que a gente fala, o produtor ele vai controlar suas diferentes contas bancárias, né, em um só lugar. Então, fica assim em dia, com as parcelas a pagar e receber de cada uma delas. Além de que tudo isso vai ocorrer, o quê? De modo mais automatizado e, consequentemente, menos trabalhoso. É o que eu falo, né, as ferramentas que a gente tem hoje, né, seja planilha,
né, que a gente tem no computador, seja no aplicativo no celular. Isso vai dar aí uma melhora, né, no acompanhamento das nossas contas. Então, o fluxo de caixa, ele pode ser visualizado facilmente por um período de tempo que a gente pode preferir, tanto mensal, trimestral, né, já que cada época e cultivo tem uma necessidade diferente de um controle maior, tá? Então, no fluxo de caixa, pessoal, essa questão das entradas e saídas que a gente está falando, né, basicamente de dinheiro, são contabilizadas através de registro que se fez ao longo de uma safra, tá? Onde que a gente pode dizer que é possível obter uma análise do custo por categoria, né? Como insumos agrícolas, financiamentos, manutenções, como a gente passou aí o modelo do fluxo de caixa. Então, a gente pode observar o saldo inicial, que é aquele dinheiro que a gente tem em caixa, né, no início do período escolhido, que vai considerar as entradas e saídas anteriores. Por isso que eu falo, pessoal, é uma dica que eu sempre falo, eu sei que é momentos difíceis que a gente tem aí, às vezes a gente não consegue guardar dinheiro, né? Tem até aquela música, né, dinheiro é vendaval. Mas é necessário a gente ter esse controle, né, de você guardar, principalmente na parte rural, né? O produtor, ele é obrigado a guardar, né? Ele não consegue ficar sem, porque existe imprevisto, como a gente já falou, tá? Então, esse controle de uma forma geral, tanto o controle como de investimento e de valores no banco, né? Um controle maior vai dar essa sustentação aí para as atividades posteriores, tá? Então, a gente fala que o total de entradas é formado por todas aquelas receitas, né, de um período, gerado ao registrar a venda do seu produto agrícola. Então, fluxo geral, né, de uma forma geral, esse fluxo ele vai amenizar a questão de problemas futuros que podem ocorrer, como eu falei para vocês, tá? Existe muito, não sei se vocês já viram, mas existe muitos produtores que têm perdas grandes, tanto com a chuva, tanto com a seca, agora está tendo prejuízo com o frio, né? Não sei se vocês já viram, mas tem uma região no Brasil que alguns produtores perderam por causa da geada, né? Plantaram algodão e teve problema, tá? Então, basicamente, nessa questão que a gente fala, é necessário se ter um fluxo de caixa eficiente, tá? E aí, o que vai ocorrer? Teve muitos hectares, né, que os produtores perderam por causa da geada. Então, existe um certo limite ali que a planta resiste de frio e como também quente, né, como a seca. Nesse momento, os produtores tendo aí um fluxo de caixa com saldo, basicamente vai amenizar essas perdas que tiveram, tá? Dentro dessa questão aí, pessoal, do fluxo de caixa, isso aqui já é um modelo basicamente já real, tá? Então, a gente trouxe aqui a questão do saldo inicial. Opa, deixa eu só voltar aqui. Então, do saldo inicial, tá? Aqui é um valor bem extenso, né, de uma fazenda, tá? 28 milhões, ou seja, é o saldo que estava lá registrado, em caixa, tá? Todas as entradas, tá? Ou seja, de receita de venda de produtos, e as saídas foram as despesas. E o saldo acumulado nada mais é, né? Se a gente for pegar isso aqui, mais isso aqui, menos isso aqui, vai dar um saldo acumulado em 31/8 de 2018. E aqui está tudo especificação, né? Por categoria, como eu passei para vocês. O saldo inicial, aí tivemos as receitas agrícolas, que são as vendas, né, dos produtos, despesas, então nós temos o saldo total, e aí discriminado cada conta, tanto administração, despesas diversas, energia elétrica, financiamento, tá? Então, basicamente, pessoal, isso aqui foi um registro aí que a gente teve, né, dentro de um determinado mês, de uma propriedade, tá? E aí temos os insumos agrícolas, do que foi adquirido, insumos de máquinas, tá? Eu acredito que, não sei se faltou a outra folha aqui, mas basicamente isso aqui é o resumo de todo o valor, tá? Até cortou uma parte aqui. Mas isso aqui é um modelo de fluxo de caixa, tá? Aqui, pessoal, ó, isso aqui já é um software, tá? É um programa de gestão, que aí se controla, né, entrada e saída, mas nós temos as contas, temos as parcelas a pagar, aquilo que eu falei para vocês, provisionar, isso é muito importante, vocês terem aí o registro, né, o produtor ter o registro, e parcelas a receber, provavelmente, de venda dos produtos. E aí nós temos a movimentação do fluxo de caixa, tá? Não é difícil, é uma coisa bem fácil da parte rural, é onde você tem ali mesmo a entrada e saída justamente do dinheiro, tá? É o que a gente fala, fluxo de caixa é o que está ali no caixa, tá? Então isso aqui é um demonstrativo aí real para vocês compreenderem um pouco melhor do que a gente está falando. Não é difícil fazer, né?
se a gente for perceber aqui, nada mais é do que uma DRE, né? Então, na verdade, a gente só tinha o quê? Entradas menos saídas, nós temos um lucro, né? Um lucro, e aí que era somado com o saldo anterior do lucro, beleza? Bom, os ajustes, pessoal, do rendimento líquido com entradas e saídas detalhadas no caixa, né? É muito importante para quê? Para a percepção das finanças. Mas do que isso, o fluxo de caixa ele é adequado, né? Permite uma melhor gestão financeira, que vai verificar melhores estratégias para uma propriedade rural. A gente pode dizer, né, que embora a realização e acompanhamento sejam um tanto trabalhoso, que a gente sabe que é, né, ambos são fundamentais para uma correta análise. Então, por isso que eu falo, todo registro às vezes dá trabalho, né? A gente fala assim, mas por que eu vou registrar isso? Isso aqui dá um trabalho. É o nosso papel. O papel do contador é isso, registrar, tá? Quem vai tomar a decisão? Aí entra a questão do administrador, que aí a gente passa os relatórios para tomar a decisão. Mas todos os registros devem ser realizados, tá? Então, todos os produtores rurais bem-sucedidos sabem do capital disponível para investir e tomar essas decisões, tanto de compra e como venda, tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, até aqui a gente falou um pouquinho sobre a questão do fluxo de caixa, tá? Pessoal, só um minutinho. Bom, pessoal, muito bem. Vamos lá, né? Continuando com a nossa aula de contabilidade rural. Agora a gente vai falar, pessoal, alguns tópicos, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre a depreciação, amortização e exaustão, mas não exatamente na parte rural. A gente vai trazer alguns tópicos, como que né, feito esse cálculo, como que é feito a análise geral dentro de uma propriedade rural, tá? Como já é o tópico, a gente fala do fluxo de caixa e basicamente a gente fala algumas adequações aí, alguns conceitos de depreciação na atividade rural, tá? Então, nada mais é do que a gente tirou essa informação do livro, tá? Do que eu passei lá da literatura que eu passei para vocês, da bibliografia, né? Sobre os conceitos de depreciação na parte rural, tá? Então, o que é a depreciação? Então, a gente sabe que a depreciação numa empresa comercial, industrial, ela vem pela perda, né, da utilidade de algum determinado bem, né, uma parcela de perda, vamos dizer assim, mas apenas para os bens móveis, tangíveis, tá? Na parte rural, pessoal, vocês vão ver que a depreciação, ela tem aí uma alocação um pouco diferente. Então, a gente vai compreender através dessas questões que a gente vai passar para vocês, tá? Depreciação, pessoal, seria o sinônimo de amortização, em sentido amplo que a gente já ouviu falar, só pode ser aplicada, né, principalmente na empresa comercial, como eu falei para vocês, nos bens tangíveis, como máquinas, equipamentos que têm depreciação. Aí nós temos exaustão, temos amortização, que aí a amortização vem a questão dos bens intangíveis, né, e exaustão a gente pode dizer que ela é aplicável na parte de recursos naturais, tá, que vocês já ouviram falar também, e a gente vai detalhar. Então, exaustão seria o sinônimo de amortização, em sentido amplo, porém só aplicada aos recursos naturais exauríveis, tá? O que seria isso? Reservas florestais, petrolíferas, né? São aquelas que, às vezes, se tem um certo tempo para recuperar. Então, se tem aí a questão da exaustão, tá? E a amortização, em sentido restrito, né? A gente pode dizer que elas são aplicadas aos bens intangíveis, como a gente já falou. Então, vocês não vão esquecer jamais essa parte que a gente está falando, tá? Qual que é a diferença de cada um? Depreciação, aplicável aos bens tangíveis, aqueles que a gente pega, né? Móveis, utensílios. Já a amortização é o contrário, seriam os bens intangíveis, que a gente não pega, tá? Como a questão da valorização, os valores de patentes, benfeitorias, fundo de comércio, entre outros, e exaustão dos recursos naturais. É um resumo geral, tá? Conforme disposições, pessoal, nesse parecer normativo aí, ó, do CST, tá?
o fisco dá sua interpretação nos casos específicos da agricultura. Então, existe um entendimento fiscal, principalmente na agropecuária, tá? Então, no que tange às culturas permanentes, as florestas ou árvores e a todos os vegetais de menor porte, somente se pode falar em depreciação em caso do empreendimento próprio da empresa e do quais são extraídos os frutos. Então, entra a questão da depreciação, tá? Então, a rural não é só os equipamentos, vamos dizer assim, tangíveis, tá? Que a gente pode dizer os bens tangíveis. Entra a questão também dos vegetais. Quando que ocorre depreciação? Ocorre quando é o empreendimento próprio, né? Quando a gente fala em depreciação em caso do empreendimento próprio da empresa. Se for terceirizado, aí já tem uma forma da gente entender essa parte fiscal, tá? Nessa hipótese, pessoal, o custo de aquisição ou formação da cultura é depreciado em tantos anos quantos forem as produções de fruto. Então, a gente deprecia uma lavoura, tá? Aí não entra a questão de exaustão, tá? O exemplo aí que a gente pode dizer da atividade do café, da laranja, da uva. Então, o custo de aquisição ou formação da cultura, ela vai ser depreciada aos anos ali que forem a produção de uma determinada árvore, tá? Dentro dos casos de depreciação, a gente fala da cultura agrícola, né? Que entra a questão dos ativos biológicos que a gente já falou. Então, conforme alguns conceitos apresentados, toda cultura permanente que produzir frutos, né? Os ativos que a gente já falou, ativos biológicos, será alvo de depreciação. Então, por um lado, a árvore produtora ela não é extraída do solo. Então, seu produto final é o fruto e não a própria árvore. Acho que a gente já comentou aí em aulas anteriores, né? Um exemplo, um cafeeiro produz grãos de café, frutos, mantendo-se a árvore intacta. Então, a gente tem a questão da depreciação. O canavial, por outro lado, tem sua parte externa extraída, ou seja, cortada, mantendo-se a parte contida no solo para formar novas árvores. Então, a gente tem a caracterização da depreciação. Então, segundo esse raciocínio, né, do que a gente está falando aqui, sobre o cafeeiro incidirá a depreciação e sobre o canavial, exaustão. Então, existe essa diferença, tá? Assim, o cafeeiro, laranjeiro, né, as macieiras são alvos de depreciação, tá, pessoal? Não se esqueça. Então, são essas, vamos dizer, essas culturas, né, que a gente citou aqui como exemplo, são alvos de depreciação. Já o canavial, ele é exaustão, tá? Na cultura do chá, né, o desbastamento das folhas, ou seja, arrancar as folhas, é considerado a depreciação. Por quê? Pois a folha é o produto final e não a árvore. Então, lembre-se, tudo aquilo que você colhe, que você não precisa arrancar a planta, é depreciação. E quando você precisa arrancar a planta, né, a planta, principalmente quando a gente fala cana-de-açúcar, você corta ele pelo talo, então você arranca ela toda, né? Aí depois vai nascer uma nova, e aí vai fazer um novo corte. Basicamente entra a questão aí da caracterização da exaustão. Então, na parte rural, seria isso, tá, pessoal? Então, quando você colhe os frutos, quando você colhe as folhas, no caso aí da cultura do chá, a gente vai depreciar, tá? O mesmo acontece com a bananeira, né? Que após produzir o cacho de banana, seu tronco é cortado, tá? Tem seu tronco cortado, daí tem a depreciação, tá? Entra aí essa caracterização. Bom, uma pergunta natural que pode surgir nesse momento é quanto a taxa de depreciação. Então, em quanto tempo eu vou depreciar uma planta? Né? Existe muita dúvida sobre isso. Então, ela só, né, pode ser respondida por quem? Por agrônomos, técnicos, aqueles que têm conhecimento. Por isso que eu falo, quando se for trabalhar numa fazenda, né, num sítio que tenha produção, é necessário a gente consultar esses profissionais, tá, pessoal? Por quê? Porque lá eles vão ter uma ideia de quantos anos essa planta vai produzir. É onde você faz as anotações aí nos livros, né? E aí você começa a depreciar essa planta. Por quê? Porque nós, contadores, tem aí a função de registrar. Mas, basicamente, para verificar essa questão de quantos anos, a gente não tem. Então, nada mais do que ter um profissional respondendo, tá? Ou seja, tem a questão dos próprios agricultores também, que vai trazer essa informação, que conhece a vida útil ou o número de anos de produção de uma determinada árvore, né? Que vai variar não só em função do quê? Do tipo de solo, clima e também a questão da manutenção. É necessário a gente saber essa questão. Por quê? Porque lá na DRE nós vamos ter uma continha de depreciação, exaustão, amortização, e é necessário a gente colocar o valor correto, tá? Assim, pessoal, se uma videira tipo Niágara, rosada na região, principalmente aí um exemplo de Valinhos, produzir frutos em média durante 15 anos,
a taxa de depreciação média anual será de 6,67%, tá? O que isso representa? 100% dividido por 15 anos. Então, eu tenho um valor de 6,67%, tá? Considera aí as taxas constantes, ou seja, em linha reta. É dessa forma que a gente tem aí a questão da depreciação, tá ok? Bom, pode-se também calcular a taxa de depreciação de acordo com a produção estimada da cultura permanente, tá? Então, admite-se colher aí 1 milhão de caixas de uva, né, de uma determinada videira, cuja produção do primeiro ano foi de 70 mil caixas. Então, a depreciação será de 7%, ou seja, 70 mil caixas dividido por 1 milhão de caixas, que é o que eu vou colher, tá? Então, isso vai variar anualmente. Existe aí uma análise posterior aí a ser consultada, tá? Então, o uso desse método, ele vai oferecer, por um lado, vantagem, né, de se ter menos custo de depreciação nos anos de safra ruins, já que a taxa é calculada proporcionalmente à questão da produção. Então, de não haver redução excessiva de lucro ou prejuízo, e de evitar grandes oscilações nos resultados, tanto aí no decorrer de vários anos, temos aí, por outro lado, no ano de maior produção, a depreciação ela vai ser um pouco maior. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu falo, parte rural exige aí muita questão de análise também, tá, pessoal? Por isso que às vezes não se tem muitos profissionais nessa área. Dá trabalho para fazer? Às vezes dá um trabalho um pouco mais, né? Que vocês veem que na parte comercial é muito mais fácil. Você pega pela tabela, vê lá o bem, né, o veículo, os bens móveis, equipamentos de informática, existe já uma tabela de depreciação. Já na parte das culturas, existe essa diferenciação, tá? Todavia, pessoal, fique bem definido que a depreciação passa o quê? A incidir sobre a cultura pós-formada, nunca em formação. Então, a partir da primeira colheita, inclusive. Isso foi o que a gente falou. Então, se posteriormente vocês forem trabalhar na zona rural, né, seja numa chácara, num sítio, numa fazenda, basicamente são as fazendas, né, que tem aquele controle mais definidos. Lembre-se que essa questão da depreciação, ela passa a incidir sobre a cultura após da planta formada, tá? Então, formou, começa a produzir frutos, é onde que eu vou depreciar ela. Por quê? Porque ela vai ter um tempo útil de vida. É onde eu faço esse cálculo, tá? Enquanto tiver informação, não tem depreciação. Depreciação é quando você começa a colheita. Primeira colheita, inclusive, tá? Sobre os implementos agrícolas, então a gente falou um pouquinho da cultura agrícola, a gente vai falar dos implementos agrícolas, como que funciona isso. Isso nada mais é do que também tabelado, tá? Fica um pouco mais fácil, da cultura já fica um pouco difícil. Implementos agrícolas, a gente tem aí alguns outros cálculos na parte da contabilidade, mas nós temos aí já uma tabela, tá? Uma das dificuldades encontradas, pessoal, para calcular o custo das lavouras ou das safras, né, como a gente pode dizer, é o cálculo exato do custo do equipamento agrícola que vai ser utilizado nessa cultura, tá? Então, esse item ganhou bastante significado, principalmente aí nos últimos tempos, em virtude do quê? Do esforço que se faz para implantação da mecanização agrícola, com o objetivo, é claro, de melhorar a produtividade de uma agricultura. Então, a gente tem que saber como que eu vou depreciar, tá? Alguns desvios, pessoal, têm sido cometidos, principalmente no cálculo do custo, né? Pela utilização desses equipamentos. Então, um deles é atribuir o custo de reposição de peças ou custos por dias parados, né? Seja por defeitos ou quebra, em caso aí que a cultura, né, na ocasião, não foram beneficiadas pelo equipamento. Então, a gente tem que ver essa questão também, tá? Só um minuto, beber uma aguinha aqui. Agora sim, né? Garganta seca e começa a travar. Então, a gente tem que fazer essa análise. Então, certamente a cultura não deveria ser sobrecarregada em virtude do quê? Da improdutividade ou da reposição de peças desse implemento agrícola, tá? Posteriormente, a gente vai mostrar a tabela para vocês como que funciona essa questão do cálculo da depreciação. Então, a gente pode dizer que o problema maior, né, está no cálculo da depreciação dos implementos agrícolas, não só das máquinas agrícolas, tá? Então, pessoal, no entanto, deve-se consultar o fabricante do equipamento. Como eu falei para vocês, existem tabelas. Hoje a gente tem tabelas, né, que normalmente tem ali aquela condição para a gente estimar a vida útil de um equipamento em horas, tá? Então, todas as taxas de depreciação, principalmente as fixadas pelo imposto de renda, são estimadas, para não dizer que são chutadas. Lembra aquela tabela que vocês utilizam?
Então, existe aí basicamente um valor que você pode alocar como depreciação, tá? Então, pelo imposto de renda, você estima a taxa de depreciação. Eu posso depreciar minha máquina em um ano? Nem sempre, né, pessoal? Né? Não é assim de qualquer jeito que a gente faz. Por quê? Porque aquele valor que você estipula de depreciação, ela vai diminuir lá do imposto, né? Ela vai entrar como uma despesa e basicamente vai diminuir o lucro, principalmente as empresas de lucro real que pagam o imposto de renda e a contribuição social. Então, é estipulada a questão do imposto de renda, né, pelo fisco também essas taxas de depreciação. Então, quando, por exemplo, a taxa de máquina é fixada em 10%, nota-se que pode haver o quê? Desvio significativo, ou seja, máquinas cuja vida útil não ultrapassa 3 anos, enquanto outras passam 10 anos. Então, isso sem dúvida é o quê? Um estímulo maior para tais estimativas. É necessário a gente verificar, tá? Bom, prosseguindo aqui, em vez de calcular a depreciação de um trator em 4 anos, né, que aí a gente ia adotar 25% ao ano, tá, pessoal? Então, isso é muito importante a gente verificar. Como que a gente vai fazer a depreciação? Então, em vez de calcular essa depreciação em 4 anos, que daria 25% ao ano, né, durante 4 anos dá o 100%, como permite o fisco, na falta dos melhores dados, nós podemos utilizar alguns padrões, tá? Um exemplo, nós temos algumas estimativas, tá? Pelo Programa Cooperativo aí Banco Mundial, que trata sobre essa realidade, sobre a questão dos tratores de pneu. Então, eles têm aí 8.000 horas aproximadamente de trabalho, tá? Quando deu 8.000 horas, basicamente foi a depreciação total. Então, nós podemos estipular por horas também, tá? Já os tratores de esteira, pessoal, aproximadamente nós temos aí a questão de 9.000 horas aproximadas de trabalho, tá? Então, a reposição de peças, quando aumenta a vida útil do trator, deve ser o quê? Ativada lá no imobilizado, dando-se baixa como perda na peça antiga substituída. Então, a gente tem que fazer uma reavaliação da questão do bem, tá? Pressupõe, pessoal, que após esse número de horas de trabalho que a gente passou para vocês, o valor residual desse equipamento seja desprezível, seja um valor muito pequeno, né? A gente pode dizer que existe algumas empresas que limitam a vida útil de um trator a um número de horas bastante inferior à questão da vida útil, ou seja, pela sua utilização, tá? Então, já que o trator seria vendido antes da manutenção acentuada. Então, evita a questão do ônus elevado da parte de manutenção. Existe também essa caracterização, tá? Então, na questão da depreciação dos implementos agrícolas, temos aí a questão da fixação de horas de trabalho, que é mais fácil, né? Por quanto o gerente fixa o limite, por exemplo, 4.000 horas de trabalho. Então, atingindo esse marco, o trator seria vendido, tá? Que opta-se por uma situação melhor para a gente fixar um valor residual do equipamento, tá? Então, é importante a gente verificar essa questão, tanto por ano, como por horas também de trabalho, tá? Quantas horas o trator ele trabalha? Porque vocês sabem que ele registra lá, né? Quantidade de horas. Então, fica mais fácil a gente compreender e colocar aí nas anotações, tá? Bom, prosseguindo aqui, a questão da depreciação, como que eu acho isso, né? Como que eu acho esse valor? Então, dessa forma, o cálculo da depreciação, pessoal, horário, né, relacionado à hora do trator e outros equipamentos agrícolas, seria assim, valor do equipamentos, número estimado de hora de trabalho, é igual a depreciação por hora. Fica um pouco mais fácil a gente compreender. O professor não tem aqui a tabela, né, estipulando quantos anos ou qual o valor anual de depreciação de um bem. Eu posso estimular, né, ou estipular, né, estimulando um valor, né, vou estipular essa questão. Valor do equipamento, né, um exemplo, 100 mil reais, número de horas estimadas de trabalho, 10 mil. Então, eu tenho um valor, praticamente dessa divisão, a depreciação por hora, é onde eu utilizo como as minhas despesas anuais também, tá? Para fins aí de apuração do lucro. O cálculo do custo por hora, pessoal, pelo uso do trator é obtido considerando algumas variáveis. Então, isso aqui é o que é utilizado também, tá? O Marion, ele utiliza essa planilha, tá? Então, para quem vai trabalhar na parte rural, existe essa questão. Então, nós temos aqui, ó, depreciação, valor do trator e as horas, como eu passei para vocês. Manutenção e reparos, tá? Por quê? Porque quando você faz uma
uma manutenção, um reparo no seu veículo, ele aumenta um pouco a vida útil, tá? E existe alguns cálculos. Aí nós temos o combustível, número de litros por hora, temos outros custos indiretos, salários por hora do tratorista, mais encargos sociais, e aí nós temos o total do custo por hora. Então, isso aqui entra como a questão do custo por hora da utilização aí de um equipamento, tá? Então, entra tudo isso. A gente sabe que é muita coisa, né? Hoje, na parte rural, a gente tem alguns conceitos mais detalhados que é colocado em prática, tá? Só voltar aqui. Então, pessoal, custo por hectares. Então, a gente falou um pouquinho aí dos implementos agrícolas. Aqui a gente fez uma parte mais resumida, pessoal, porque existem muitas outras informações. Não é o caso da gente informar para vocês nesse momento, né? Por quê? Porque senão fica muito maçante. Então, assim, para quem quer ter mais informações, a gente indica a questão, eu até passei lá nós temos a bibliografia, para vocês darem uma lida sobre essa questão. Existem muitos outros cálculos. Então, como a gente não tem muito tempo, né, dentro desse horário que a gente está fazendo aqui, a gente passa mais uma forma mais resumida, como que é feito o cálculo, tá? Posteriormente, vocês podem, quem sabe, aí, fazer uma pós-graduação, né, na parte da contabilidade rural, que vai trazer muito mais detalhes. Mas aqui a gente traz uma forma mais simples, sintética, para vocês compreenderem como que é feito o cálculo, tá? Então, aqui é os implementos agrícolas, e aqui a gente tem a depreciação custo por hectares. Então, a gente tem uma depreciação também, tá? Então, para calcular o custo por hectares, pessoal, ou queira como queira, precisamos conhecer o quê? O número de horas necessárias para passar o trator num hectare. Então, se multiplica o número de horas pelo custo de uma hora, tá? Temos aí o custo por hectares. Como que funciona isso, tá? Normalmente, essa é a depreciação da utilização do equipamento num hectare, tá? Então, nós temos a questão aí da consideração para o cálculo tempo improdutivo, que o trator depende, né? Depende aí no percurso da oficina, do campo, voltas em torno do campo. Então, desde quando o trator ele sai da sede até a lavoura, ele tem um gasto de horas. Então, eu tenho que fazer o quê? Esse desconto, justamente para me jogar na produção. Qual que é a fórmula? É esse valor aqui, ó, né? A fórmula seria essa aqui para encontrar o valor final. Custo por hectare seria o trator mais equipamentos, que é igual ao custo do trator por hora, mais custo de equipamento por hora, mais salário do tratorista, vezes o número de horas trabalhadas por hectare. Por isso que eu falo, só através dessa fórmula aqui vocês já falam, né? É muita coisa mesmo, tá, pessoal? Então, se vocês observarem, existe muita questão de informações complementares, tá? Então, como eu falo para vocês, né? Normalmente o acréscimo do tempo improdutivo sugerido é de 15%. Então, por isso que tem aqui, ó, 1,15, é onde você calcula um valor a mais que o trator não está na lavoura, né, que não está lá trabalhando. Então, existe esse deslocamento, tanto para manutenção da sede até a lavoura, então existe essa questão do percentual, tá? Bom, dentro dessa questão, tá, o índice de 15% também é estimado, tá? Pode ser consideravelmente aumentado para fazendas onde o cultivo é longe da sede e onde o trator precisa fazer muitas manobras para o trabalho. Por isso que eu falo, pessoal, fazenda, quando se tem aí o caso da depreciação de equipamentos, aí é levado em consideração muito isso também, tá? Esse índice. Então, eu acredito que vocês, não sei se vocês já viram isso aí, né, na Contabilidade Rural 1, mas entra a questão do índice. Então, você considera também o deslocamento do trator. Não só a quantidade de horas que ele tem ali, né, da execução do serviço, mas o deslocamento que você faz, o desconto, para justamente você jogar o valor correto, tá? Então, no caso de se depreciar o trator à base de taxa fixa, aí se trabalhar mais de um turno, a taxa de depreciação será multiplicada por 1,5, né, para 2 turnos e 2 para 3 turnos. Então, só para vocês terem ideia como que a gente caracteriza essa questão da depreciação da utilização do equipamento, tá? Bom, mão de obra não produtiva. Então, a gente trata também sobre os equipamentos, tá? Aqui trata das horas improdutivas de um trator. Então, justamente, a gente fala que é justo também tratar da mão de obra improdutiva na agropecuária, e isso entra na questão da depreciação da utilização do equipamento. Então, é comum na agropecuária a interrupção do trabalho, né? Devido à chuva, mau tempo, falta de trabalho,
entre outros. Até nisso eu tenho que considerar, tá? Os tempos ociosos, né, que a gente pode dizer, em virtude da falta de trabalho ou período entre ciclo de produção, o mesmo por problema de chuva, geadas, né, desde que relevantes, não deverão sobrecarregar a lavoura em andamento, mas ser acumulados em uma conta chamada tempo improdutivo, tá? Que seria aí o valor que você tem gasto, não justamente para produção, para a lavoura, mas alguns gastos posteriores, tá? Então eu acredito que vai dar para a gente trazer algum exemplo para vocês compreenderem essa questão, tá? A gente fala aqui sobre a questão se a interrupção, né, atingir montantes exagerados, como por exemplo 1 mês de serviço improdutivo, os valores da folha de pagamento poderão ser apropriados como perdas do período, tá? Em uma despesa não operacional que vai evitar, né, sobrecarregar injustamente as culturas em andamento. Até nisso tem a questão da depreciação, tá, pessoal? Então, a utilização do equipamento, eu sei que é um conteúdo, pode ser que seja novo para vocês, mas até nisso a gente tem que considerar, tá? Não é difícil, mas dá trabalho aí para a gente estar fazendo essa questão do fechamento, tá? Diferente de uma empresa comercial, de uma empresa industrial, de uma prestação de serviço, né? Então, na parte rural, a gente tem alguns conceitos a mais que a gente deve considerar, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal, a gente fala agora sobre a depreciação da pecuária, tá? Então, assim, existe outras bibliografias. Na aula, a gente, como eu falei para vocês, a gente vai trazer hoje uma parte mais conceitual para vocês, né? Como que funciona essa questão aí, tanto como a gente já passou do fluxo de caixa, da depreciação, que vocês vão ver essa questão das culturas também, tá? Como que funciona a depreciação na pecuária? No caso dos gados reprodutores, tá? Principalmente na pecuária, touros e vacas, animais de trabalho ou os animais constantes no ativo imobilizado, nós temos aí a questão de uma vida útil. Então, touros e vacas têm uma vida útil, né? Não é assim? Então, pessoal, temos essa questão da perda da capacidade normal do trabalho também, tá? No caso dos animais de trabalho. Então, assemelha-se ao aspecto da perda de capacidade, é como se fosse um equipamento. Então, na pecuária, o touro e a vaca, ele tem um certo limite, né? Uma vida útil, e após um certo tempo ele tem uma perda de capacidade. É a mesma coisa de vamos supor aí, uma vaca leiteira. Então, inicialmente lá na fase principal, ela tem uma produção muito grande, né? Depois ela vai perdendo essa capacidade de produção. A gente deve fazer a depreciação também, tá? Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que a perda da capacidade de produção de uma máquina ou equipamento é semelhante, tá? Então, as deduções dos valores também são denominados de depreciação, tá? Então, no período de crescimento do gado destinado à reprodução, não haverá, evidentemente, a questão da depreciação, como a cultura que a gente falou, tá? Então, a vida útil do rebanho de produção, para efeito de depreciação, será contada a partir do momento em que estiver as condições de reprodução, do estado adulto, né? Já em plena reprodução, o animal, principalmente o touro, ele tende a atingir o estágio de máxima eficiência. Para quê? Né? Para seguir e iniciar um processo de declínio, até perder sua utilidade para esse fim. O ideal é o quê? Detectar o início do processo de declínio para iniciar a depreciação. Então, todavia, como na prática, não é fácil a gente detectar esse ponto, né? Principalmente aí para quem não tem conhecimento. Então, normalmente a depreciação é iniciada no momento em que o rebanho começa a ser utilizado para a reprodução, né? Então, esse argumento seria a questão do gado envelhecer. Então, existe um tempo. Vocês vão ver posteriormente aí como que funciona a parte da depreciação. Um dos problemas na depreciação, que a gente fala do gado, pessoal, de reprodução, é quanto ao método a ser utilizado. Então, qual que é o método que eu vou utilizar? A gente viu aí nas máquinas e implementos agrícolas que o tempo pode estipular tanto por anual como por horas, né? Aqui tem a questão também do método. Então, considerando-se o declínio lá do animal, né, da potencialidade de reprodução, é acelerado no final da sua vida útil. Então, a gente pode dizer assim, pela dificuldade, ou seja, causada pela variabilidade das raças, climas, condições de vida, também tem a ver com a depreciação. Em estabelecer uma curva de eficiência, nós temos aí utilizado um valor já definido. Então, quais são os valores definidos? Por anos, né? Então, nós temos aqui, ó,
a gente pode observar as variações em regiões próximas, então, querendo ou não, oscila de 4 a 10 anos, tá? E aí a gente tem a consideração da medida estatística. Então, cada tipo de gado, pessoal, ele tem um prazo de vida útil, como vamos dizer assim, tá? Então, ó, o gado reprodutor mestiço, ele é aí de 5 anos, tá? Que ele atinge o estágio e depois tem o declínio. Tem o gado matriz mestiça, 7 anos, reprodutor por 8 anos, e o gado matriz pura de 10 anos. Esse é o valor estipulado de reprodução, tá? Depois disso, pessoal, aí tem a questão do declínio, é onde a gente tem aí os valores, vamos dizer assim, não é, em certo tempo, ele não é considerado mais depreciável, tá? Diferente aí de uma máquina e o equipamento, tá? Posteriormente, a gente vai ver aqui um exemplo de um gado que ele atingiu o limite máximo, né? Não vou dizer o limite máximo, mas a sua vida útil tem aí um pico, né? De utilização, de reprodução, vamos dizer assim, tanto de utilização do mesmo lá na fazenda, como de reprodução. Depois daquele tempo, perde, né, a sua capacidade, e aí ele pode ser vendido para um frigorífico, tá? Isso ocorre muito. Bom, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Então, a gente ressalta, né, dentro da pecuária, a gente ressalta também, todavia, que o veterinário é a pessoa mais indicada para determinar a vida útil do gado reprodutor. Como lá na cultura, né, a gente falou sobre o técnico, sobre o agrônomo, né, sobre o produtor rural. Na pecuária, o veterinário é aquela pessoa que vai determinar qual que é o tempo de vida, em média, de um animal. É onde você coloca aí os valores definidos da depreciação, tá? Outro aspecto importante, pessoal, na determinação da depreciação do gado de reprodução é que se deveria considerar o valor residual, ou seja, correspondente ao seu peso multiplicado pelo o preço da arroba, tá? De um frigorífico. Então, por ocasião da sua venda, após, a gente pode dizer assim, castrado, engordado para abate, o que acontece sempre não é mais utilizado como reprodutor, tá? Então, quando ele chega nessa fase que ele é castrado, engordado para o abate, ele já não se tem uma depreciação. Depreciação é do momento que ele começa a, vamos dizer ali, a reprodução, né, até a questão do limite máximo. Depois do declínio, ele é engordado e vendido. Então, nós temos aqui um exemplo, né, em alguns casos, o touro que não sirva mais para monta, ele é útil para o fornecimento de sêmen, tanto inseminação artificial, e não é descartado de imediato para venda do frigorífico. Então, existe aí um tempo, né? Um exemplo aí, ó, vamos admitir que um touro avaliado em 55 mil tem a vida útil estimada de 8 anos para permanecer junto às vacas para procriação, ou seja, monta, né? E de mais 2 anos para coleta de sêmen, que aí é o valor o tempo de vida útil, né, do touro. Então, vai totalizar 10 anos. Então, nós temos aí a taxa de depreciação de 10 anos. Por isso que eu falo, pessoal, deve-se estimar, né, o tempo de vida útil, tá? Então, nada mais é do que aquele tempo de reprodução, né, de monta, de produção em si, né, coleta de sêmen. Então, não é o momento que o gado morre, é o momento que ele para de ter aí a sua produção, né, o seu rendimento, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui um exemplo. Então, um touro avaliado em 55 mil, como eu passei, 8 anos foi lá, né, o mesmo permaneceu para procriação, depois 2 anos coleta de sêmen. Esse touro pesa aproximadamente 800 quilos. E se fosse vendido hoje, para o corte, valeria R$2.000, só para vocês terem ideia, né? Como que eu faço o cálculo? Supondo que seu peso deverá ser mantido após o término da vida útil, o valor a ser depreciado seria de 53 mil, ou seja, 53 mil menos 2 mil. Então, assim, nós temos lá na DRE, né, ou o cálculo em si, né, que a gente vai informar a depreciação do primeiro ano. Então, nós temos o valor contábil de aquisição 55 mil, menos o valor residual 2 mil, que ele vai valer, tá, pessoal? Depois que ele termina todo o processo ali de monta, né, de coleta de sêmen, ele vai ter um valor residual de 2 mil. Então, o valor depreciável é de 53 mil. A taxa por ano de 10%, a depreciação seria de R$5.300, tá? Esse é o valor. Então, eu desconto o valor residual do animal, tá?
Como que fica lá no ativo não circulante? Temos o imobilizado, touro de 55 mil, depreciação acumulada, 5.300, então valor líquido de 49.700 e assim por diante, tá? Então nós temos aí durante os 10 anos, basicamente o valor de 5.300 por ano. E aí ao final nós temos o valor depreciado total. Depois disso, ele pode ser vendido, basicamente aí para o frigorífico, né, por um valor de R$ 2.000. É o que não acontece, mas pela contabilidade ele traz esse valor, tá ok? Bom, pessoal, destaca-se que o valor residual para efeito de depreciação para fins gerenciais e não fiscais também deverá ser corrigido monetariamente. É aquilo que eu falei. Nem sempre vai ser o valor final definido que vai ser comercializado, tá? A mesma taxa do valor contábil do touro, pessoal, quando houver inflação relevante, tá? Então, dessa forma, ao final do 10º ano, última depreciação, o valor líquido contábil do touro aproxima-se do seu preço de mercado para o frigorífico, ok? Bom, prosseguindo aqui. Então, pessoal, só para vocês terem ideia, é muita informação, né? Então a gente faz aí um aparato geral, passando para vocês, por quê? Porque só numa aula não tem como a gente passar exercícios, né? A gente trata alguns exemplos para vocês compreenderem essa parte conceitual, tá? Falando um pouquinho do caso de exaustão, tá, pessoal? Então a gente falou aqui de depreciação, a gente fala de exaustão, tá? Florestas e espécies vegetais de menor porte, ativos biológicos. Então, se determinada empresa ela é proprietária de uma floresta, né, destinada ao corte para comercialização, consumo e industrialização, nós temos a questão da exaustão, tá? Isso levará ao custo de cada período e o montante de que vai expressar a parcela nela consumida, tá? Então, para cálculo, né, do valor da cota de exaustão, vai ser observado alguns critérios, principalmente vai apurar inicialmente o percentual que se tem do volume, tá? Ou seja, o total ali de recursos florestais de uma área, tá? Ou seja, a quantidade de árvore que eu vou extrair. Então a gente tem que ter o quê? Ideia é esse valor da relação ao volume e quantidade. Também o percentual que vai ser encontrado e aplicado sobre a margem, né, do valor da floresta que está lá registrado no ativo e o resultado que vai ser considerado como os custos de recursos florestais, tá? Procedendo dessa forma, pessoal, se conclui a questão da extração dos últimos recursos, tá? Como eu falei para vocês, então nós temos a questão das florestas, se calcula o total e a quantidade que eu vou extrair por anos. E aí eu divido, eu tenho um valor de exaustão, tá? Essa é a análise final. Eu tenho uma quantidade, se faz uma medição, né, do quanto que eu tenho ali de recursos florestais e quanto tempo eu vou gastar para, vamos dizer assim, recolher todos aqueles materiais, né, da baixa de uma área geral, né, principalmente aí um exemplo de madeiras, garimpos, né, que a gente tem. Então, se faz o cálculo da quantidade e o quanto tempo eu vou gastar. Se divide aí, eu tenho o valor percentual de exaustão, tá? O custo de formação de florestas e de plantações de certas espécies vegetais, que não se extingue como um primeiro corte, mas volta a produzir novos troncos, permite um segundo ou terceiro corte. Ela deve ser o que? Objetivo de cotas de exaustão. É o que a gente vai passar aqui. Então, se existe cotas, valores que você dá baixa, tá? Ao longo do período de vida da planta. E aí vai se efetuar um novo cálculo em função do volume extraído de cada período, em confronto com a produção total, tá? O exemplo que a gente tem aqui, ó, mais prático para a gente compreender, um exemplo de reflorestamento, né? Então, para um reflorestamento que envolve 10 mil eucaliptos, cujo custo da cultura formada é de R$ 100.000, há um total de 4 cortes previstos. Então, a gente tem cota de exaustão, que vai ser 25% ao ano, ou seja, ao corte, né? Ou seja, seria 100 dividido por 4 cortes, então eu tenho um valor de 25%, tá ok? Pessoal, só um minutinho.
Bom, pessoal, então aqui nesse caso aqui, né, das florestas e espécies vegetais, então basicamente eu posso fazer por cotas, tá? Então esse exemplo aqui é bem prático, a gente compreender o que seria por cotas, né? Eu tenho 10 mil peças de eucalipto, então cujo, né, o valor aí, a quantidade de cortes, né, foi estipulado em 4 cortes, então basicamente a cota de exaustão para cálculo vai ser de 25%, já é diferente do anual, né? Então aqui já é mais por corte. Por quê? Porque eu vou fazer esses 4 cortes provavelmente no ano. Então, basicamente, eu tenho aí uma cota de exaustão por corte de 25%, tá? Vamos supor que na primeira colheita em andamento, até o final do exercício social, houve a colheita aí de 4.800 árvores. Qual que será o custo dos recursos florestais extraídos, né? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? O cálculo percentual das árvores extraídas, então 4.800, tá? Dividido por 10 mil árvores que compõem a floresta. Então, representa 48%, tá? O cálculo de exaustão seria 48% das extraídas, vezes 25% da exaustão, que a gente calculou anteriormente, vezes o valor de 100 mil, tá? Que daria 12 mil custo dos eucaliptos extraídos, tá? Então, isso aqui é uma fórmula que a gente faz aí do cálculo do percentual das árvores extraídas, tá? É um exemplo bem simples, tá? Depois vocês podem dar uma verificada melhor, tá? Temos a questão da cana-de-açúcar. Então, o custo da formação da plantação de cana-de-açúcar, né? De cana-de-açúcar também tem essa questão da exaustão, tá? Diferente da depreciação. Então, o canavial, uma vez plantado, ele pode gerar, dependendo da região, aí 5 a 6 cortes, tá, pessoal? E aí existe a questão da cota de exaustão anual, que vai admitir aí de 20 a 25% por corte, tá? Então, supondo que toda a extração ocorra dentro do exercício social, como eu falei para vocês, basta multiplicar o percentual de 20% pelo custo de formação da cana-de-açúcar para obter o quê? O custo da cultura formada, tá? Então, evidentemente, por um lado, esse custo serão somados outros da colheita e os custos de manutenção. Então, existem outros valores, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, nesse caso, medir a área, né, por exemplo, 1.200 hectares extraídos em relação ao total de 2.800 hectares. Isso nada mais é do que uma divisão, né? Que a gente tem aqui, ó, de 1.200 hectares extraídos por o valor de 1.800, né, 2.800 hectares total. Então, nós temos um valor de 42,86%. Multiplica sobre os 20, ou seja, o percentual que deve ser medido em função à tonelada extraída. Então, cada um tem uma fórmula de alcançar o valor da exaustão, tá? Como a legislação não fixa, pessoal, expressamente as taxas que devem ser utilizadas, há quem use baseado em laudo, tá? Existe aí as cotas de exaustão decrescentes. Então, nós temos aí o primeiro corte, 35%. Vocês podem ver que o valor de exaustão não é linear, tá? Ele é diferente do primeiro corte. Mas se vocês somarem aqui, vai dar o 100%. Então, se eu tiver 4 cortes, eu posso ter valores de exaustão diferente um do outro, tá? Ó, primeiro corte 35,4, 25,1, 21,4 e 18,1 os valores de cálculo de exaustão da cultura de cana-de-açúcar. É o que isso ocorre hoje em dia, tá? Bom, temos aqui a questão das pastagens, tá? Então, existe a questão aí da pastagem também. Então, pastagem é o lugar onde pasta, né? Come erva não ceifada ou pode pastar o gado. Então, uma das partes mais importantes do planejamento. Existe exaustão da pastagem? Também. Então, hoje não é muito comum a gente ouvir falar sobre exaustão de pastagem, mas na pecuária se tem essa questão, tá, pessoal? Então, existe a exaustão também da pastagem, principalmente aí para quem é pecuarista, pode colocar uma parte de exaustão aí como despesa, tá? Então, uma das partes mais importantes do planejamento agropecuário, né, é uma boa pastagem que vai contribuir, ou seja, em conjunto para a melhoria da qualidade do gado. Basicamente, existem 2 tipos de pastagem, pessoal, a natural e a artificial, tá? Isso é muito comum a gente ver. O que é a pastagem natural? É denominada pasto nativo, né? Aquela constituída de áreas não cultivadas. Então, ninguém plantou, né? Vamos dizer assim que, basicamente, nasceu lá pela natureza mesmo, tá? Ninguém foi lá, arou e plantou, né?
Ah, teve lá um disseminador? Teve, mas não foi um homem, tá? Utilizado para pastagem, da qual se aproveita o potencial natural, né? Tanto dos campos, cerrados. Então, geralmente, essas áreas de boa cobertura vegetal e que não apresenta grandes problemas de erosão, tem aí um melhoramento esporádicos, tá? Então, são aquelas pastagens que a gente considera natural. Existe a artificial, que é aquela formada por pastos cultivados pelo homem, tá? Então, aí existe a questão do... Existe aí propriamente aí a mão do homem, né? Para semear. Então, as principais forrageiras utilizadas nesses pastos, pessoal, são as gramíneas. Acredito que vocês já viram as pessoas formar pasto, né? Temos o capim colonião, o capim gordura, temos as leguminosas, né? Alfafa, o soja perene, o ciratro, que é um tipo de pastagem, tá, pessoal? Quando fala soja perene, é um tipo de pastagem similar ao soja. Aí temos aí a palma, mandacaru, temos mandioca, batata doce, que entra como pastagens artificial, que elas devem ter também o cálculo de exaustão, tá? Então, há algum tempo, a pastagem era considerada uma atividade extrativista, né? Pastagem natural, sem merecer atenção especial. Depois, a gente teve uma adaptação, justamente dentro da contabilidade rural, para cálculos de exaustão, tá? Atualmente, o pasto ele é considerado uma cultura, então recebe todos os cuidados que uma cultura são dispensados, né? Como o preparo do solo, a questão da técnica de contenção de erosão, drenagem, entre outros. Então, por ser uma cultura permanente, ou seja uma pastagem tanto natural, né, e como artificial, ou seja, pastagem natural seja artificial, de custo de formação, existe a questão também do registro aí no imobilizado, tá, pessoal? E pode sofrer exaustão na proporção da perda da sua potencialidade. É igual a cana-de-açúcar, né? Então, mesmo que haja pastoreio em rodízio, nenhuma pastagem tem duração ilimitada. Existe um tempo ali de declínio. Então, há um momento que é necessário a gente reformar totalmente, replantando, né? E aí a gente tem um novo ciclo produtivo. Então, existe a questão da exaustão. Algumas empresas não fazem exaustão das pastagens por várias razões. Por quê? A alegação que algumas espécies de capim são considerados tipo permanente, tá? Como é o caso do capim colonião, jaraguá, entre outros. Dificuldade em estimar o período de vida útil de pastagem e a alegação que a legislação de imposto de renda é omissa a respeito do assunto. Então, para essa questão, se pode utilizar a questão da exaustão das pastagens também, tá? Então, só para vocês terem ideia, né, o quanto que a contabilidade rural, ela é ampla, né? Em alguns casos, muita gente não utiliza por não conhecimento. Então, as pastagens, elas devem sofrer exaustão, tá, pessoal? E recomenda-se estimar o período de tempo e vida útil dessas pastagens, principalmente em estudo aí por técnicos agrícolas, engenheiros, entre outros, tá? Também pode causar o perecimento das pastagens, ou seja, erosão, incêndio, excesso, né? Então, nesses casos, sua recomposição natural ela é bastante difícil. Então, a gente deve considerar esses gastos para recuperar. Então, no caso específico das pastagens naturais, por mais adequadas que sejam, em geral, as empresas desembolsam algum dinheiro aí para melhoramento. Então, se você desembolsa para melhorar uma determinada pastagem, por que você não utiliza o cálculo de exaustão, tá? Então, daí a sugestão que os valores aplicados com essa formação, o melhoramento das pastagens, deve sofrer a questão da exaustão, tá? Amortização, pessoal. Então, a amortização é bem resumido do que a gente colocou aqui. Ela vai ocorrer para casos de aquisição de direitos, né, principalmente sobre empreendimentos de propriedade de terceiros, e assim, por exemplo, ela se dá no caso de aquisição de direitos de extração de madeiras de florestas, tá? Pertencente a terceiros e de exploração, no caso aí de pomar alheio, né, por prazo determinado ou preço único já prefixado, tá? Então, a legislação brasileira, quando a gente fala, ela prevê que se a floresta pertence a terceiros, mas é explorada em função de contrato por prazo indeterminado, caracteriza-se por cotas de exaustão e não amortização, tá? Suponha-se que determinada empresa de exportação de suco de laranja adquira o direito de colheita de um pomar durante aí 3 anos. Então, a empresa adquirente ela vai registrar o custo de aquisição desse direito no ativo imobilizado e fará o quê? A amortização de 1/3 da colheita, ou seja, 1/3 por colheita, que vai distribuir o custo, né, dentro desses direitos ao longo do período de 3 anos contratados para exploração. Então, cada caso é um caso, depreciação, exaustão e a parte de amortização. Então, dentro aqui da nossa aula, a gente tem aí
as taxas de depreciação mais utilizadas, tá? Então, nós temos aqui a questão da estimativa de duração de construções. Então, isso aqui, pessoal, não é muito comum a gente ver na empresa comercial, né? Alguns detalhamentos desse da parte rural. A gente vê da empresa comercial, móveis, utensílios, equipamentos, veículos. Aqui, ó, só para vocês terem ideia, as estimativas de duração, né, de construções e melhoramentos. Então, nós temos aqui a duração de 25 anos de construções, né, paredes de tijolos, cobertura de telha. Então, aqui você pode também depreciar, tá? Ó, taxa de depreciação anual, 4%, né? E assim por diante, que a gente tinha falado aí na nossa aula. Então, temos aqui a questão da vida média produtiva de alguns animais, também, ó, tá? Então, a média de 8 anos, 10 anos, dependendo aí a classificação do animal. Os animais de trabalho, ó, burro, cavalo, boi de carro, então ele tem também a questão da depreciação. Duração média das máquinas e equipamentos, também tem essa tabela, que a gente pode ver, né? Como eu passei para vocês, ó, tratores de roda, esteiras, veículos. Então, essa tabela que é o mais utilizável para a definição das taxas de depreciação, tá? Aqui mais outros máquinas e equipamentos. Cultura permanente, ó. Então, nós temos a questão aqui da parte do número de anos da cultura permanente, tá? Da banana, 8 anos é a média. Café, pode ser menos? Pode, dependendo aí a circunstância, tá, pessoal? Então, isso aqui é tabelado. A gente traz aí justamente os valores definidos pelo fisco, né? Pela questão do imposto de renda, qual que é a quantidade de anos. Mas isso aqui pode alterar conforme as regiões. E aqui, relação estimada entre a vida útil esperada e o uso pelo tipo de máquina, tá? Questão aí das horas que eu passei para vocês. Então, isso aqui tem também uma tabela já definida. Ó, a máquina para ação vida, para plantio e para colheita. Nós temos aí a questão da quantidade de horas. E recuperação do artigo, pessoal, o chamado apartment test. Então, as empresas, dentro aí de um contexto, as empresas elas deverão efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e também no intangível, que vai revisar e ajustar os critérios mais utilizados para a determinação desses percentuais, tanto para depreciação, exaustão e amortização. O que a gente quer dizer nisso? Recuperação do ativo é quando você faz uma manutenção, quando você faz uma recuperação. Então, basicamente, você tem que recalcular essa recuperação dos valores de uma determinada planta, de um animal, né? Que você vai tentar aumentar a sua vida útil. Então, a gente tem essa recuperação do ativo que, basicamente, quando você faz uma manutenção, você coloca um valor ali para recuperar algo, você tem que reavaliar essa questão desse bem, tá ok? Bom, praticamente seria isso, pessoal. Sei que fica um pouco cansativo, mas é o que a gente tinha para hoje, passar para vocês, tá? Aí deixo em aberto, né, a questão das perguntas, se alguém tem alguma pergunta ou não. Eu sei que é muito conteúdo e às vezes acaba a gente não gravando tudo, mas essa aula está postada aí no SIGA, que vocês podem estar aí fazendo a leitura prévia. Então, aqui a gente fez um resumo, tá? Então, particularmente, é um resumo, né, do conteúdo que a gente já tinha definido para vocês aí no plano de curso, tá ok? Não teve aí muito cálculo, mas alguns cálculos para vocês verem de depreciação. Não é o caso da gente parar e ficar fazendo aqui, tá? Senão a gente perde muito tempo, mas é melhor a gente passar o material e vocês fazerem uma leitura posteriormente, tá ok? A atividade de amanhã vai ser aí, basicamente, algumas perguntas, tá? Pode ser algum cálculo de depreciação? Pode. A gente pode colocar algum cálculo lá para vocês fazerem, mas basicamente seria isso a nossa aula de hoje, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Vamos já encerrar a nossa aula, né? Eu acredito, alguém vai ter aula daqui a pouco, 9 horas? Ou todos estão liberados? Eu tenho aula, né? Daqui a pouquinho eu tenho aula aí com outro pessoal, então a gente finaliza aí para começar a aula com a outra turma. Josiane, quer falar algo? É questão da minha atividade, então fica naquele esquema, o senhor vai conseguir isso, mandar se eu não mandar hoje, eu mando amanhã, até porque você tem até segunda para fazer. O senhor acha... Oi? Tá bom, então. Se eu conseguir mandar hoje, tá? É porque assim, ó, aí eu tento, às vezes depois do almoço eu consigo já mandar para você, mas você tem até segunda para me mandar, tá?
como o seu caso é diferente dos demais, então, eu mandando hoje ou amanhã, né, você pode me entregar até segunda-feira, tá, Josiane? Então, não se preocupe com essa questão. Eu mandei no seu e-mail, pode ser que eu mando no WhatsApp, mas está sendo mais fácil eu mandar no seu e-mail. Então, pode olhar qualquer coisa hoje, até hoje à tardezinha, à noite, ou amanhã, tá? Mas eu mando para você a atividade sim. E os demais, amanhã tem aí às 9 horas a liberação da atividade de vocês, tá ok? Pessoal, muito obrigado, tá, por acompanhar a gente. Bom final de semana e até sexta-feira que vem, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.